Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Dando sequência aos nossos vídeos, falo hoje sobre o vídeo que intitulei A Concentração e o Retorno ao Brasil Imperial. Queridos amigos e amigas, nesse vídeo da série que venho fazendo, em vídeos anteriores, referentes ao Brasil concentrado, o Brasil Imperial, onde todo o poder é transferido das pessoas, das instituições sociais, para o governo central, ou em termos políticos, dos municípios e dos estados para o governo federal. Com essa transferência, fruto das próprias condições da Constituição, como vimos, fruto da nossa cultura imperial ou da ambição do poder que lhe é atribuído, ou que aos poucos vai sendo concentrado por leis, decretos, pareceres, resoluções, portarias e outras formas nesse país em que tudo vale, mas muito pouco a Constituição, ou pelo simples voluntarismo praticado pelas pessoas que ocupam essas funções, sejam ministros, secretários, assessores, concentrando desta forma cada vez mais. Este processo esvazia, acaba com a autonomia dos estados e municípios, estabelecida pelos conceitos essenciais da Constituição, dentre os quais o próprio princípio da federação, impedindo a participação dessas instituições sociais e, portanto, das pessoas, por levar para longe delas o que deveria estar perto, para que elas pudessem influir, decidir, acompanhar o que acontece, enfim, controlar. Longe de tudo, escapa de tudo, do acompanhamento, do controle e da própria participação. Desta forma, o Brasil fortalece ou retorna à concentração que caracteriza o que eu chamo de país imperial. Para isto, além das funções, acaba sendo transferidos também ao governo federal os meios necessários a título de sua realização e subordinando mais ainda, tornando mais dependente de seu poder centralizado e longínquo tudo que devia estar perto das pessoas, para que elas pudessem participar efetivamente. Dou como exemplo dessa transferência o recolhimento dos principais impostos e que o Estado Federal ainda amplia através da criação de taxas e de outros usos, de outros artifícios, do uso de outros artifícios que só ampliam seu poder, extravasando os limites que deveriam limitar seus poderes. Isso é tanto verdade que parte desses recursos recolhidos pelo governo federal junto às pessoas, junto às instituições sociais, aos estados e municípios, uma parte desses recursos retornam a estados e municípios. Então, é de se perguntar, por que fazer este giro todo? Este retorno, além de tornar mais lenta a administração municipal, estadual, porque depende da liberação, se transforma frequentemente em moeda de troca para conseguir apoios, tanto nas áreas legislativas, como nos executivos estaduais e municipais, como nos partidos políticos, que hoje nós estamos vendo acontecer assim a cada dia, numa espécie de chantagem, de um lado imposta pelo governo federal, de outro lado aceita, como acontece nos balcões de negociação, de negócios e, frequentemente, de negociatas. Esse sistema centralizador se transforma assim em mais um instrumento de corrupção da vida política ou na vida pública,
além de limitar a autonomia dos estados e dos municípios, como falamos, como também a participação das pessoas e das instituições sociais. Por isso, todos esses sistemas concentradores necessitam ser modificados. Mas seria um erro modificá-los para que tudo continue como está acontecendo, continuando o país igualzinho antes das aclamadas reformas e nunca feitas. São questões dessa espécie sobre as quais a sociedade deve ser alertada, para que a sociedade, você na prática de sua cidadania, ponha como debate e como exigência de um Estado verdadeiramente republicano, coisa pública e não coisa particular, de partidos, de governantes, de presidentes ou de quem for. Uma sociedade concretamente desconcentrada e só sendo desconcentrada perto de você, participativa. No entanto, mesmo quando se fala sobre reforma tributária, aqui no Brasil, por exemplo, questão de tanta importância para uma sociedade, não assume a importância que deveria ter, mas é apenas abordada na superfície, de acordo com os interesses imediatos. Quem fica com mais, quem fica com essa parte, quem fica com aquela parte, e vence, prevalece aquele que conseguiu maiores apoios dos interesses dentro da questão e para utilizar e para fazer conforme esses interesses determinam. E a própria reforma política, que foi prometida num momento de reivindicação social, até o nível de um plebiscito, que não soube definir-se exatamente como que seria, e que acaba sendo discutida como sendo um pouco mais do que uma simples reforma eleitoral, que trata de financiamento partidário com uma voracidade enorme de apoderar-se dos recursos públicos, o voto misto ou voto proporcional, a aliança de legendas, enfim, nada que venha modificar as raízes de nosso centralismo, de nosso país imperial, deixando de lado o debate referente à organização nacional, efetivamente democrática, humana e melhor, objeto essencial de qualquer reforma política, sem a qual nada muda. No contexto dos debates sobre a instituição da Constituição Federal de 1988, permito-me lembrar, elaborei e publiquei, através da editora Mercado Aberto de Porto Alegre, o livreto Proposta Constitucional para uma Nova Sociedade. Era, na ocasião, candidato à Assembleia Nacional Constituinte e, como posso reafirmar hoje com imensa satisfação, mais de 20 anos depois, sem utilizar qualquer instrumento de compra e venda, de votos ou de compromissos, tão em voga na política, então como agora, posso reafirmar, com o exclusivo compromisso de contribuir na elaboração de uma Constituição dentro dos princípios da desconcentração que hoje embasam nossa proposta por uma civilização participativa e solidária, mais de 100 mil catarinenses apoiaram com seu voto nas urnas essa proposta. A Assembleia Nacional Constituinte, porém distante, longe, concentrada, a ignorou, mas a aprovação dada por esta parcela de eleitores prova que o mundo melhor é possível e que os princípios propostos podem inspirar a organização de uma nova sociedade, uma sociedade realmente participativa, efetivamente solidária. Na minha página no Facebook e em nosso site, você pode encontrar alguns tópicos dessa proposta concreta de como poderia ser uma Constituição que criasse um país efetivamente desconcentrado e, portanto, humanizado, participativo.
Outras questões de igual importância ainda serão abordadas em outras análises e propostas concretas. Análises e propostas concretas que decorrem de nossa proposta essencial para a construção, eu repito, de uma sociedade participativa e solidária, a partir de nossa própria casa, o Brasil. Por isso, nosso grupo, nossa página e nosso site vão abordar simultaneamente questões teóricas e questões práticas, sempre refletidas na perspectiva de nossa proposta, para cujo debate espero contar sempre com sua contribuição. Acesse, meu amigo e minha amiga, compartilhe com seus amigos essas ideias, colabore com seus comentários, seus artigos ou notícias que possam refletir, que possam enriquecer nossas reflexões e nossos debates. Até breve, meu amigo. No coração somos um só país. In our heart we are a community. El eterno no son cancel. En nuestro corazón somos un solo